Eu queria te convidar a abrir sua palavra no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 15 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 21. Eu queria que projetasse já o tema que nós temos para hoje. Capítulo 15, a partir do verso 21. Você vai então no início do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, é o Evangelho que abre o Novo Testamento. E nós vamos ao capítulo 15, a partir do verso 21. E nós vamos pensar um pouco a respeito da fé que Jesus admira. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Quantos encontraram? Os que encontraram, por favor, digam amém bem forte aí. Amém. Todos encontraram, amém. Todos encontraram. Olha o que diz a palavra de Deus. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito, muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda ir embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Forte isso, né? Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Vamos fechar os nossos olhos. Queria que você fechasse os seus olhos e que você já fizesse uma oração diante do Pai. Nós estamos diante do Pai. Quem tem essa certeza aqui? Levanta a mão assim. Quem tem certeza que nós estamos diante do Pai? Olha quantos certos e convictos de que Deus está aqui, de que o nosso Pai está aqui. Então você está diante do seu Pai. E eu queria que você orasse, queria que você falasse com o seu Pai. Eu vou te dar alguns segundos para você se dirigir ao seu Pai e conversar com Ele, pedindo que Ele fale conosco nessa noite. Esse tempo é seu com Deus. Senhor, no nome de Jesus, ouça a nossa oração, fala aos nossos corações, aqueça os nossos corações, Senhor, aqueça os nossos corações, no nome de Jesus, amém. Queridos, eu confesso que quando leio as Escrituras me impressiono, porque as Escrituras têm certas narrativas que encantam os nossos corações, não é verdade? Você lê o Evangelho e você se impressiona a cada verso que você lê. Eu queria convidar você a se apaixonar cada vez mais pela Escritura. A Escritura nos liberta, a palavra de Deus nos liberta. A
palavra de Deus foi soprada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo resolveu escrever uma carta para nós. E essa carta se chama Bíblia. Algumas pessoas dizem assim: eu quero tanto ouvir o Espírito Santo, eu quero tanto ouvir Deus. E às vezes se esquecem de abrir sua palavra inspirada. Essa é uma das narrativas que nos falam de uma forma tão provocante. Eu confesso que quando estou diante de um tema desse, a fé que Jesus admira, eu sinceramente eu fico a me perguntar, viu, Mari? A fé que Jesus admira. Porque talvez lendo isso imediatamente procuraríamos entre os grandes avivalistas uma fé que Jesus admira. Os grandes personagens bíblicos: Abraão, o pai da fé, não é verdade? Davi, o grande rei. Moisés, que via Deus face a face. Nós procuraríamos na história da igreja alguém que representasse tão bem essa fé que Jesus admira. E aí vem o Evangelho e fala de uma mulher. Qual o nome dessa mulher? Você sabe qual o nome, ô Mário? Pensei que a Mari soubesse. Poxa, Mário, meu Deus do céu. Sabe, pastor Efraim, qual o nome dessa mulher? Uma mulher estrangeira. Nós não sabemos o nome. Uma anônima de uma outra terra, não da terra de Jesus, não da terra de Israel. Uma mulher sem nome, sem genealogia. Qual a genealogia dessa mulher? Nós não temos essa genealogia. Ela é filha de quem? Ela é filha de Davi? Ela é filha de Abraão? Uma mulher anônima, sem identidade, sem genealogia. E na ambiência cultural de Jesus, uma mulher. Jesus sai de Cafarnaum, talvez até um pouco irritado com a religiosidade de Israel. Olha que coisa interessante. Porque os líderes de Israel, os líderes do templo, questionavam Jesus acerca dos comportamentos de seus discípulos. Diziam a Jesus: mas por que os seus discípulos não lavam as mãos quando comem? Porque era comum no tempo de Jesus. O Evangelho de Marcos é mais explícito, porque o evangelista Marcos escreve para uma ambiência diferente da de Jesus, então ele tem que explicar a cultura. Ele escreve para gentios, e ele diz que era cultural lavar-se antes das refeições, lavar as mãos, os pratos, os utensílios. E os líderes religiosos se apegaram a esse drama cultural de seu tempo. E eles irritavam Jesus, dizendo: mas os seus discípulos, quem são os seus discípulos? Eles nem lavam as mãos, eles não lavam os pratos, os utensílios. Que tipo de religião é essa que vocês estão oferecendo ao mundo? Esse comportamento dos seus discípulos, Jesus, é desprezível. Jesus sai de Cafarnaum depois de dar uma excelente lição acerca da religião, porque ele diz assim: meu Deus do céu, não é o que entra que contamina o homem, não é o que entra que contamina. Vocês precisam entender isso. Mas o que sai contamina. O que sai é o que sai do seu interior. Nós estamos tão apegados aos comportamentos porque nós temos uma tradição, uma vasta tradição religiosa que perverte o nosso olhar. Ao invés de olharmos para o nosso interior, ao invés de nos encantarmos com a presença de Deus, que do nosso interior pode fazer fluir rios de água viva, às vezes nos apegamos aos comportamentos exteriores. Veja, aquele ali é crente porque ele está de mãos levantadas, ele já caiu.
Então, se ele já caiu e está de mãos levantadas, né, essa equação só pode ser resolvida o seguinte: ele é crente. Ele levantou a mão, caiu, levantou a mão, mas caiu, crente pneumático, é crente espiritual. Não levantou a mão, não caiu, não é crente. Estamos apegados às tradições religiosas como os religiosos do tempo de Jesus. Jesus disse assim: é o que sai, não o que entra. Jesus sai de Cafarnaum, irritado com o apego dos religiosos nas coisas exteriores, nos comportamentos exteriores, e vai a uma cidade distante de Cafarnaum. Uma jornada de 60 quilômetros. Ele percorre 60 quilômetros, chega a essa região da Fenícia, e lá, veja só, as histórias acerca de Jesus chegaram a essa região. E aí uma mulher simples, que tinha sua filha endemoniada, vai em direção a Jesus gritando. É o que diz a palavra, verso 22. Uma mulher estrangeira, cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Ela ouve sobre Jesus, sobre as histórias de Jesus, sobre os seus milagres, as suas curas, e ela vai em direção a Jesus e ela começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Acho que essa associação gritar, André Leon, gritar mais filho de Davi, né, isso dá certo. O cego Bartimeu também gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bem, mas diz esse texto que Jesus a tratou de uma forma estranha. Eu duvido que você, quando leu essa história, não se estranhou com Jesus. Eu fiquei com raiva de Jesus. Não pode. Nem eu trataria assim essa mulher. Bem, olha a minha hipocrisia. Nem eu trataria assim. Por que Jesus tratou assim essa mulher estrangeira? Por quê? É a pergunta que às vezes nós nos fazemos. Bem, depois desse tratamento, ele começa um intenso diálogo. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E ela adorou de joelhos: Senhor, ajude-me. Ele responde: não posso tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Aí, meu irmão, aí pronto, entrei em crise. Você não entrou? A fé que Jesus admira. Talvez se eu fosse selecionar um texto onde Jesus aprendeu alguma coisa, eu diria: foi aqui. É como se essa mulher tivesse ensinado. Veja a minha heresia, hein, irmãos. Por favor, não me queimem em praça pública. É como se essa mulher tivesse ensinado a Jesus. Irmãos, Cristo ficou tão espantado com a fala dela, que em Marcos você vai ver isso muito claramente. Por causa disso que você falou. O pão, eu não preciso do pão destinado aos filhos. Aquilo que cai das mesas, as migalhas que caem em mim são suficientes. Por causa disso que você falou, pode ir. A sua filha está curada. A sua filha está livre. Ela está livre da opressão. Essa história tão simples nos mostra como ter uma fé que Jesus admira. E talvez eu diria que fé não significa ausência de conflitos. Fé não significa ausência de angústias. Fé não significa ausência de provações. Estamos criando uma falsa religião quando dizemos que, quando temos fé, estamos então ausentes das angústias, da depressão, dos transtornos. Irmãos, quantas pessoas que têm fé e que passam por circunstâncias contrárias.
vai dizer que você nunca passou, vai dizer que na sua vida você nunca teve uma crise, vai dizer que na sua história cristã, em nenhum momento você se perguntou: é isso mesmo? Não, pastor, eu tenho uma fé, ó, eu vou te dizer, uma fé que, meu Deus do céu, Deus deve olhar do trono e falar assim: que fé, que fede muito, porque é uma hipocrisia. Uma fé que fede muito, ó, tem, né, dá um tema de livro, que é uma hipocrisia. Veja João Batista, o maior entre os nascidos de mulher. Mateus 11, leia Mateus 11, uma crise de fé, uma crise. Ele, o precursor do ministério de Jesus, ele, aquele mesmo, de quem o próprio Jesus dizia: meu Deus do céu, entre os nascidos de mulher não existiu nenhum igual a ele, nenhum. Sabe aquele que apontou Jesus? Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Frase de João Batista, o precursor. Eu não sou digno de desatar as sandálias, eu batismo com água, mas alguém maior do que eu vos batizará com fogo, com o Espírito. João Batista, raça de víboras. Quem não conhece João Batista? As pregações do deserto de João Batista, aquele que comia mel silvestre e gafanhotos. Alguém já comeu gafanhoto aqui? Eu já comi gafanhoto. Meu Deus, que coisa horrível. Ele, lá em Mateus 11, preso numa crise de fé, envia os discípulos de João Batista até Jesus, para perguntar se Jesus de fato era o Cristo. Ele que apontou Jesus como Cristo, em Mateus 11, com crise. Fé não significa a ausência de angústias. Fé não significa a ausência dos nossos dramas pessoais. Aliás, a fé, inclusive, nos ajuda a superar os nossos momentos mais tristes. Todos os homens de fé tiveram seus problemas. Essa mulher estava com a sua filha terrivelmente endemoniada, e ela vai em direção a Jesus, clamando em alta voz, gritando em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A fé que Jesus admira não é uma fé que não vive e não admite os seus dramas pessoais. Há pessoas que se arrastam em seus problemas emocionais porque não querem ser tratados. Engoliram um produto de uma religião falsa e hipócrita e insistem em suas dores, dizendo: eu não posso ser tratado por um psicólogo, eu não posso ser tratado por um psiquiatra, eu não posso tomar um remédio, eu não posso. Por que não? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você para dizer que você não pode ser tratado? Acreditou na mensagem do diabo? Vocês serão deuses. Ah, você acreditou no diabo. Você acreditou no diabo, igual Adão e Eva. É o nosso constante pecado. Nós acreditamos na mensagem do diabo. Vocês são deuses, vocês serão deuses. Vocês serão deuses. Vai ter doença, vai ter angústia, vai ter nada. Vocês serão deuses. É a mensagem do diabo. Porque Jesus, lá no Getsemane, admitiu para os seus discípulos, os seus mais íntimos discípulos: a minha alma está triste, profundamente triste até a morte. Mas você creu que existe uma fé que não vive os seus dramas. Jesus viveu todos os seus dramas, angustiou-se ao ponto de suar. O médico Lucas disse isso: suar gotas de sangue. O seu suor se converteu em sangue, e ele disse: a minha alma está triste, profundamente triste até a morte. Cristo na cruz agonizou como salmista, agonizou repetindo os salmos: Deus, por que você me desamparou? Por que você me desamparou?
eu me sinto desamparado, eu me sinto, essa é a minha sensação humana, eu me sinto desamparado, sozinho. Quantas vezes você já não se sentiu sozinho? Quantas vezes você quase chegou a ser ateu? Deus não pode existir. Esse caos é a prova de que Deus não existe. A fé que Jesus admira não é uma fé que não vive os seus dramas. Vive. Mas a fé que Jesus admira também é uma fé, sabe o quê? Humilde. 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 Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos aproximaram: manda ir embora. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me, ajuda-me. Vá comigo em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Quem puder abrir aí correndo, Marcos capítulo 7. Verso 27, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Verso 27 do mesmo capítulo 15. 27 do capítulo 15 de Mateus, disse ela, porém, sim, Senhor. Sim, Senhor. Meu Deus do céu. É uma fé humilde. Sim, Senhor. Eu concordo. Irmãos, talvez nessa hora aqui teria alguém que se juntaria a uma outra mulher que recebeu as mesmas palavras e montaria um sindicato. Não é verdade? Como é que ele disse esse negócio desse comigo e tal? Não sei o que, eu vou montar um sindicato para reclamar. Mulheres que foram maltratadas por Jesus, dá um nome e pronto, vira um sindicato, começa e tal, reclamar e tal. Será que Jesus procura os reclamantes? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Hoje eu gravei um devocional para a igreja de uma palavra que falou muito ao meu coração no meu devocional de manhã. No Sermão da Montanha, Jesus abre o Sermão da Montanha, suas bem-aventuranças, dizendo assim: bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Irmãos, essa palavra fala muito comigo, porque eu tenho um monte de vaidade. Eu tenho um monte de vaidade. E a fé que Jesus admira é uma fé inundada, encharcada de humildade. Você viu pessoas que se tornam arrogantes por ter fé? É impressionante, irmão. Não é só o dinheiro que torna o ser humano arrogante, não, a fé também. A fé pode produzir arrogância, não a fé que Jesus admira, mas essa fé que você chama de fé, que fede muito, pode tornar você no homem ou na mulher mais arrogante. A fé que Jesus admira é uma fé humilde. Se eu sou filho de Deus, tem que acontecer isso. Aí começa a exigir de Deus que tem que fazer do jeito que ele acha que tem que fazer. Começa a mandar em Deus. Eu ordeno, Deus. Quer dizer, o cara já perde a consciência, meu irmão, porque essa hora já não trata. Já é uma hora de tratamento. Quando o cara diz assim: Deus, eu te ordeno, aí já pode tratar, irmãos.
bota um remedinho ali para poder tratar, porque o cara já perdeu o raciocínio. E às vezes, irmãos, a fé pode nos deteriorar nisso. A falsa religiosidade pode nos tornar mesquinhos, arrogantes a esse ponto. O cara se acha tão grande por ter essa fé que ele já não consegue inventar postos que caibam o seu status, o seu nome. Aí ele era chamado de pastor, mas agora não pode ser mais ser pastor, porque ele tem que ser apóstolo. É que apóstolo é pequeno. O apóstolo é muito pequeno, então eu não posso ser mais apóstolo, agora tem que ser patriarca. Mas patriarca é muito pequeno, acho que patriarca está de bobeira. Abraão, Isaac e Jacó são mais ou menos. Eu acho que eu olhando aqui para Abraão agora, para Isaac, eu acho que eu sou maior do que eles. Isaac e Jacó, eu acho que você é um semideus. Daqui a pouco ele começa a achar que não, eu sou agora, eu faço parte da Trindade. São 4 agora, não são mais 3. São 4. Eu, o Pai, o Filho e o Espírito. Eu fui gerado na eternidade. Antes que Abraão existisse, eu também existia. É doença, irmãos. Você chama de fé, mas é doença. Porque a fé que Jesus admira é uma fé humilde. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O cara é ali, está lá na célula, sendo abençoado, e faz festa ali e tal, não sei o que. Vamos ungir esse cara líder de célula. Aí joga o óleo nele, ele vira líder de célula. Acabou, o óleo acabou tudo. Aquele óleo ali que jogaram nele não prestou, porque quando ele se tornou líder de célula, ele virou arrogante. Agora ele diz assim, ó, se você tiver que namorar, tem que falar comigo, hein? Tem que falar comigo. Porque eu posso amaldiçoar esse namoro, posso abençoar esse namoro. Tem gente que é doido. Doido. Ele acha que ele tem o poder a chave. Sabe aquela de Apocalipse? Está na mão dele. Está na mão dele. Ele é o cara. Fé humilde. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. A fé que Jesus admira é uma fé que se comporta com humildade. Jesus disse friamente: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela disse: sim, Senhor. E aí ela relembra Jesus. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Irmãos, eu não sei como essa mulher teve equilíbrio nessa cena. Veja só, ela está profundamente triste, angustiada, porque sua filha estava endemoniada, terrivelmente endemoniada. Ela vai em direção a Jesus, aquele de quem ela ouvira falar, e esse a trata com desdém. Os discípulos que estavam ao lado desse Messias, desse Senhor, disseram: mande-a embora, mande-a embora. E ela insistia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu creio que uma fé que Jesus admira é uma fé que persiste. Vocês percebem a persistência dessa mulher? A perseverança dessa mulher. Tantas pessoas que abandonam sonhos, projetos, porque desistem, não persistem, não são perseverantes. Irmãos, a perseverança produz o quê? Esperança. É o que diz a carta aos Romanos. A fé que Jesus admira é perseverante. Quantas vezes nós vivemos os nossos dramas pessoais e desistimos?
perseverantes. Irmãos, quantas pessoas se sucumbem, tornam-se piores porque desistem. Tem uma fé perseverante. Perseverante. Às vezes você termina um casamento porque deixou de ser perseverante. Pastor, mas ela fala muito, ela reclama. Mano, você vai mudar de endereço e vai continuar a mesma coisa. Porque reclamar, todo mundo reclama. Você já achou que eu ia falar que mulher que reclama, né? Ah, os preconceitos. Não, todo mundo reclama. Pastor, mas esse homem, ele chega no futebol e joga meia no chão. Quer mudar para outro homem? Esse outro homem vai jogar a meia no chão. Se não jogar a meia no chão, joga outra coisa. Ele pode jogar você, talvez, no chão, não sei. Cada um joga uma coisa no chão. O seu marido, que você está querendo separar, ele joga a meia no chão. Desistimos facilmente das melhores coisas que temos porque não somos perseverantes. Quantas pessoas abriram mão de cursos que estão aqui? Desistiram de concursos, desistiram de suas formações. Mas pastor, é muito difícil passar nesse vestibular, irmão. Difícil passar, irmão, mas tudo é difícil na vida mesmo. Não é fácil ganhar dinheiro. Os que estão ganhando dinheiro facilmente estão fazendo alguma coisa errada. E dá-lhe lava-jato neles, para resolver o problema de caráter. Tudo é difícil, irmãos. Tudo é difícil, a vida não é simples. Para ninguém aqui. Para ninguém. Para ninguém. Tudo é difícil. Mas se você desistir agora, você vai perder sua família. Você vai perder seu sonho. O seu sonho de ser um médico. O seu sonho de ser um grande advogado. De ser um grande empresário. Porque você desistiu. Você vai deixar de viver o seu sonho. Você desistiu. Você achou difícil. Você achou difícil. Perseverança. A fé que Jesus admira é uma fé perseverante. Nós abrimos mão dos nossos maiores sonhos porque não somos perseverantes. E o que Deus procura de nós é perseverança. Essa mulher perseverou. Todas as circunstâncias lhe eram contrárias, mas ela perseverou. O próprio Jesus dizia: eu não posso entregar pães a cachorrinhos. Os discípulos: manda essa mulher embora. E ela: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tal como o cego de Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Uma fé perseverante. Será que você tem uma fé que persevera? Mas pastor, uma doença tão terrível, tão difícil. Vamos perseverar, irmãos. Vamos perseverar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, vamos colocar o nosso rosto no pó, vamos derramar as nossas lágrimas, vamos perseverar, vamos perseverar. Jesus diz isso a ela. Ela diz: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus é ensinado por essa mulher. É impressionante isso. Ele diz assim: eu não posso pegar os pães destinados aos filhos e entregá-los aos cachorrinhos. Veja só, há uma prioridade no ministério de Jesus. Na história da salvação há uma estratégia, há um propósito, há um plano. Um plano salvífico para alcançar a humanidade. Esse plano quis Deus, desejo de Deus, Ele quis começar pelos judeus. Eu começo com os filhos de Israel. Eles são os primeiros a receber. Tanto que Paulo, quando trabalha isso na carta aos Romanos, em muitos capítulos, ele diz muito claramente isso. Muito claramente isso. E aí ele diz assim: eu não posso pegar esses pães
destinados aos filhos. E aí a mulher, aquela mulher estrangeira, sem nome, sem identidade, sem genealogia, sem experiência religiosa, sem ter lido a Torá, sem conhecer os profetas, sem conhecer os escritos, sem conhecer as interpretações das sinagogas, sem ouvir os mestres da lei, os doutores da lei, numa fé singela, simples, disse assim: tudo bem, Senhor. Mas os judeus, eles limpam as mãos porque comem com as mãos. Eles limpam as mãos dos pães que são colocados no centro da mesa. E esses pães sujos são jogados, são as migalhas, são jogados para que os próprios cachorrinhos comam. A expressão que Cristo usa aqui é kunarian, que é aquele cachorrinho, sabe aquele que é um domé, aquele cachorrinho que anda e dorme na sua cama. Eu não aguento cachorro, mas assim, eu gosto de cachorro no sentido assim, longe de mim, mas dormir na minha cama eu tenho um problema muito grande com isso. Sabe aqueles cachorrinhos que dormem na cama? Ela diz assim: aquelas migalhas que caem de sobre a mesa e que os cachorrinhos comem me são suficientes. Eu não preciso dos pães destinados aos filhos. Essas migalhas me são suficientes. O Senhor está certo, Senhor. Eu não preciso do pão destinado aos filhos. Me dê as migalhas. As migalhas me são suficientes. Você já reparou que às vezes nós não sentimos Deus porque queremos encontrá-lo nos grandes terremotos, nos grandes movimentos, nos grandes ventos, e às vezes deixamos de sentir Deus, de ouvir Deus, porque não reparamos nas brisas? Procuramos Deus nos espetáculos, porque somos uma sociedade do espetáculo, e às vezes esquecemos dos momentos mais simples e singelos que fazemos no nosso quarto com as portas fechadas. Deixamos de experimentar o Deus que nos vê em secreto, porque estamos ainda atraídos e vitrinizados pelos espetáculos. Eu preciso de um espetáculo. Qual vai ser o espetáculo da semana? Qual vai ser a campanha do mês? Qual vai ser o culto do mês? Agora, qual é? Qual é? Cadê o espetáculo? E aí ele vai de espetáculo em espetáculo, buscando Deus, porque não foi capaz de fechar sua porta e em secreto ouvir e sentir a presença de Deus. Você desprezou o singelo, porque você foi atraído pelo espetáculo. As migalhas me são suficientes. A fé que Deus admira, que Jesus admira, não é a fé dos espetáculos, mas a fé que se cultiva lá no seu quarto, secreto. Quando você fecha a sua porta, ou quando você caminha na praia, ou quando você vai dirigindo o seu carro, indo para o trabalho, você coloca aquela música e você vai falando com Deus, sabe? Aquelas coisas simples. Você desprezou. E o que Deus está pedindo para você é: não despreze. Não despreze. Aproveite os momentos simples e singelos. Eu me lembro de uma vez, no aniversário do meu filho, o Luca. O Luca tem 4 anos. E no aniversário dele, tinha muitas pessoas e tal, muitos familiares, tios e tal, não sei o que mais. E todo mundo dando grandes presentes, um carro, né, blusas de marca, roupa e tal, não sei, mas muito, irmão, muito presente. Você fica quase o dia inteiro abrindo presente. E naquele mesmo dia, o meu sogro, que também é pastor, entregou para ele um cabide. Um cabide.
Ele ficou o dia inteiro com cabide. E eu tentava mostrar o carrinho. Filho, olha esse carro aqui. Caramba. O cabide. Cabide. Eu estava interessado no cabide. Irmão, você só lembra de cabide quando você vai pegar a sua blusa, cara. Você não perde um minuto do seu dia pensando em cabide. Cabide, o que é cabide? Sei lá, entende? Você nunca pensa nisso. Eu sou capaz de dizer que talvez eu até esqueça que exista isso. E naquele dia, uma coisa simples, singela, o atraiu. As coisas espetaculares, eu disse, é verdade, nós precisamos cultivar as coisas simples e singelas, até na nossa casa. Quem disse que para agradar a sua esposa, você precisa de comprar uma Louis Vuitton? Pô, pastor, acabou comigo, eu achei que ele ia comprar Louis Vuitton amanhã. Porque tem vários maridos comprando Louis Vuitton, e as suas esposas estão desesperadas em casa porque não tem um gesto simples de carinho. Uma massagem que seja nos pés, um café que se leva na cama, porque você achou que são os espetáculos que a fazem feliz. E não, são as coisas singelas. As coisas singelas. E às vezes mulher tem esse negócio, né? É passear de mão dada. O homem às vezes mão dada. Pra que isso, né? O homem ele é mais andando, não sei se você é assim, mas eu já vou rápido e tal, não sei o quê. E às vezes a minha esposa, você vai ir na frente por quê? Eu cometo esses erros. Você está aí na frente por quê? Não, amor, vamos rápido. E ela pega na minha mão, não, eu quero. Aí, aquele primeiro momento é agonizante, que você diminui a sua quilometragem que você tinha desenvolvido. Você ama. Não é verdade? Quem é homem que sabe disso? Mas às vezes é isso. Andar de mão dada, de mãos dadas com você, num shopping, ou andando numa beirada de uma praia, que às vezes a gente desperdiça. Por que Moisés viu um mar aberto? Porque ele desprezou uma vara. Talvez se os israelitas perguntassem para Moisés, o que você tem agora? Porque o exército egípcio, o maior exército, está aqui atrás da gente, e nós temos um mar. O que você tem, Moisés? Eu tenho uma vara. Imagina, Coreia do Norte com um monte de míssil. O que você tem? Uma vara. O que você vai fazer com a vara? Não sei. Moisés, pega essa vara e toca no mar. Pega essa coisa singela e toca no mar. Pega essa coisa simples. Pega esse momento simples. Pega essa coisa desprezível aos seus olhos e toca no mar. Não desvalorize isso, Moisés. Toque no mar. Moisés foi lá, pegou a vara e o quê? E aí o mar se abriu. Talvez o seu casamento, para se abrir, só precise de uma coisa simples. Um eu te amo de manhã, um eu te amo de noite. E você está apegado ao espetáculo. Vamos nos colocar de pé? Ainda bem que não tinha água. Feche seus olhos nesse momento, porque nós vamos falar com Deus. A fé que Jesus admira. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite sem fé. Sem fé. Ou a sua fé era apenas uma fé religiosa, apegada aos espetáculos. Ou talvez você tenha entrado aqui com o coração doendo. E você quer que o próprio Deus ressuscite a sua fé. Se você entendeu essa mensagem e quer nessa noite entregar o seu coração a Jesus, eu quero que você saia do seu lugar e venha à frente.
com coragem. Pastor, eu vim com o meu coração despedaçado, meu coração estava doendo, e eu entendi a mensagem do Evangelho. O Evangelho é simples: Jesus morreu numa cruz por nós. Não ganhamos o céu por méritos, mas porque Jesus morreu numa cruz por nós. Eu entendi isso, eu entendi. Eu queria que você saísse corajosamente do seu lugar e viesse aqui à frente, porque nós queremos orar pela sua vida. Orar pela sua vida, porque a sua vida é a coisa mais importante de Jesus. Nada é mais importante do que sua vida. Não saia daqui hoje sem entregar o seu coração totalmente, definitivamente a Jesus, porque Jesus quer você. Jesus quer o seu coração, Jesus quer a sua vida, Jesus quer a sua família, Jesus quer a sua casa, e Ele quer a sua casa a partir de você. Então venha aqui à frente com coragem, venha com coragem, saia do seu lugar e diga assim: eu quero Jesus, eu quero o Evangelho. O Evangelho é simples. Deus não espera coisas espetaculares, Deus espera pessoas simples que saiam do seu lugar corajosamente e digam assim: eu quero ter essa fé, eu quero ter essa fé, eu quero ter essa fé em Cristo. Eu quero, meu coração está despedaçado, eu estou moído, eu fiquei anos fora da igreja, eu não aguento mais, e eu quero essa fé, a fé em Jesus, porque não tem coisa mais gostosa do que a fé em Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir por essas vidas que vieram aqui à frente. Senhor, eu peço que o Senhor dê um abraço em cada uma delas, um abraço do Senhor no coração delas, porque elas são preciosas, elas são especiais. E eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê um abraço nelas, que o Senhor cure o coração delas, que o Senhor encha o coração delas da tua presença, que o Senhor escreva o nome delas no livro da vida eterna, porque Deus, não há coisa melhor, não há momento mais especial do que quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor. Deus, no nome de Jesus, enche o coração dessas pessoas tão queridas, tão amadas, que o Senhor sempre as amou. Deus, em nome de Jesus, enche o coração delas, Senhor, no nome de Jesus.